Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando o Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento, queremos pedir, antes de pedir, agradecer. Agradecer, sim, por mais uma semana, que estamos juntos, nos congraçando, nos abraçando, nos mesmos ideais. Como está difícil comungarmos as mesmas coisas boas, divinas. Que possamos então, neste abraço, sentir a presença do Pai Celestial, que a tudo comanda, que a tudo vê, e Ele de infinita bondade, de infinito amor a cada um dos seus filhos. Por isso pedimos proteção. Sim, nos proteja dos males que poderemos praticar. Não nos deixe, portanto, cair nesta tentação desses males e não façamos nada a ninguém que não seja para o bem. Que assim seja. O trabalho que faremos hoje é perigos sutis. Não vos façais, pois, idólatras. Está em Paulo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. A recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo nos serviços de ascensão religiosa do mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representaram sérios perigos para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador, enviado ao mundo na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Não mais imagem dos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médiuns terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando, sem advertência nenhuma, no altar frágil de honrarias fantasiosas. Portanto, pensemos nisso com carinho. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, através do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidade imediatas da vida dos medianeiros humanos. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa. Lembremos-nos todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus
constituíram o tema central. A idolatria. A idolatria. O que a irmã Ângela encontrou no Evangelho sobre este assunto? Nossos cumprimentos, irmã. Cumprimentando, então, os nossos irmãos que estão em casa. Que Deus abençoe a todos, com muita saúde, com muita paz, tranquilidade no coração de todos. Então, acho que, no meu ponto de vista, essa última fala ali, Deus constituir o tema central, né, o amor e a fidelidade a Deus. No meu ponto de vista, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, o maior mandamento, né? Quando os fariseus perguntaram a Jesus, os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca dos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, fez a pergunta: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Depois nós vamos falar sobre o segundo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E essa carta de Paulo a Coríntios, vejam só, quantos séculos ele escreveu essa carta? A época em que nós nos encontramos hoje, e ainda há idolatria entre nós. Ainda há muita idolatria entre nós, mas que vai ser extirpada pouco a pouco do meio de cada um. E Paulo, quando escreveu essa carta, porque na época começou a se formar vários grupos lá onde ele estava, era aquele grupo que adorava um bezerro, era um outro grupo que seguia o Jesus, era outro grupo que seguia outro ser, e assim se formando vários partidos diferentes, cada um com a sua crença, e começou a dar todo um problema coletivo. Então ele escreveu essa carta. E nós sabemos que Paulo foi uma inspiração muito grande para aquela época e vem sendo até os dias atuais, porque são ensinamentos vindos do alto. E ele diz, né, que deve ser lembrado e aplicado a qualquer tempo nos serviços de ascensão religiosa do mundo. E aí nós trazemos hoje, para a nossa época, como está essa idolatria, porque cada um de nós, e é algo muito sutil, como diz ali, perigos sutis. Perigos sutis. De repente eu tenho uma idolatria dentro do meu local de trabalho. Né? Eu tenho lá o meu trabalho, eu idolatro de uma maneira assim, né, como se fosse a única razão da minha vida. E é um tipo de idolatria. A idolatria à ciência, né, a idolatria à religião, a idolatria a uma pessoa. Isso fala muito, a idolatria a uma pessoa. Então são várias áreas que surgem essa palavra idolatria, este mal que ainda existe entre nós. E é um perigo muito sutil. É muito fácil de nós cairmos em idolatria, né? E passar ali a ter uma fascinação por algo ou por alguém. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel fala sobre essa questão dos ídolos. Né? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. E Emmanuel fala nessa obra, os ambientes religiosos não perceberam ainda, ele vai falando sobre os ambientes religiosos, ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Isso, porém, é a face mais singela do problema. O que ele quis dizer? É que ele não está falando daquelas imagens dentro das igrejas. Nossa Senhora, São Francisco, Santo Antônio, as imagens que tem. Não são esses ídolos que ele se refere. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos, que lhes perturbam a visão e o sentimento. Muitas vezes, eu projeto em uma pessoa uma idolatria, eu idolatro aquele ser, ou
aquele conjunto de pessoas, e aquilo que eles fazem, que eles agem, a forma como ele fala, passa a ser o meu modo de viver, o meu modo de pensar e o meu modo de agir. Isso é extremamente perigoso, porque isso vai perturbando a nossa visão espiritual, a nossa visão real de como deve ser no mundo da matéria e o nosso sentimento. Porque nós acabamos deturpando os sentimentos dentro de nós. Demora-se a alma, muitas vezes, em uma adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos. E o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus daquelas que são sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus, né, chama-se virtude. Então, para nós alcançarmos valores espirituais, é desenvolver as virtudes dentro de nós. E o propósito, segundo Emmanuel, de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no nosso campo material, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Vejam só, insensatez. Então, muitas vezes nós nos tornamos pessoas insensatas, porque nos deixamos, né, caímos ali nesses perigos sutis, e isso ocorre em todos os lugares, todas as religiões. No Espiritismo, em qualquer lugar que for, que ele fala os trabalhadores. Quando ele diz os trabalhadores do Cristo, são todos aqueles, todos nós somos trabalhadores de Jesus. Que Irmã, vos fala, irmão? Eu queria te fazer uma pergunta agora. Ai, aqui. meu Deus, agora vem. E a auto-idolatria? Eu me acho. Eu sou. O que tu me falas? Muito perigosa, né? Porque a auto-idolatria, creio eu, que é a mais terrível de todas. Vamos colocar aí, talvez, como exemplo, um irmão que já está no plano espiritual, creio eu, há muito tempo, que se auto-idolatrava e que causou muitos males à humanidade. E nessa sua auto-idolatria acabou gerando idolatria, né, de outras pessoas a si mesmo, que foi o Hitler. Hitler era um ser que ele se auto-idolatrava. Detentor de toda a verdade, tinha aquela capacidade de atração, porque ele se achava um ser dessa forma. Então, a auto-idolatria, no meu ponto de vista, posso estar errada, é quase que a destruição de si mesmo. Porque você vai perdendo, né, de si toda a tua caminhada espiritual. Não sei se eu estou certa nisso, irmão. Isso não quer dizer que a pessoa não se ame, né? São duas coisas que têm que ser separadas, né? A pessoa tem que se amar, então ela tem que dizer para o espelho todo dia: eu me amo, a vida é bela, dou graças. Isso é um respeito o consigo respeito mesmo. ao pai, né? Mas o auto-idólatra é um perigo. É um perigo. Isso está em todos os lugares. No meio religioso, sacerdotes, aqueles que comandam uma casa religiosa qualquer e que se acham donos da verdade, os donos da verdade não admitem outras verdades. Acham que a sua verdade é a verdade verdadeira. Então, os políticos que se acham donos da verdade se auto-idolatram porque eu sou o cara, eu sei, eu mudo, eu e o eu. Coitados. É um perigo, mas são os coitados ao mesmo tempo. Eles precisam de toda a nossa oração. Todos esses que assim se acham. Os inteligentes, os ditos inteligentes que não são inteligentes. Os ditos educados porque têm PhD nisso, PhD naquilo. Os ditos educados que não são educados.
Porque não são cidadãos verdadeiros que conhecem só o direito e não conhecem o dever. Não quero dizer que as pessoas não se eduquem, que as pessoas não estudem, não. Eu quero dizer que as pessoas se eduquem, que estudem, mas que permaneçam incólumes nas virtudes do Espírito, porque isso que vai levar para o futuro. Há quantos exemplos, a Ângela citou o Hitler, mas há quantos exemplos de homens poderosos deste mundão, de meu Deus, e que se deram mal depois que foram para o outro lado, para a verdadeira pátria, para o verdadeiro ser que somos todos nós, como espíritos imortais. Como se deram mal. O que eu fiz, meu Deus? Eu fui lá para fazer uma coisa para o bem e fiz tudo isso. E às vezes ficam 1000 anos presos assim em planetas prisão, digamos assim. 1000 anos, às vezes é o mínimo, para começar a resgatar todo o mal feito. Não sejamos esses, não. Vamos cuidar de nós, daqueles nossos que conosco convivem, para que a idolatria não penetre dentro de nós e que também nós não idolatremos nenhum ser humano. Nada. Todos são iguais. É claro que tem os dirigentes que têm que ser respeitados, as autoridades, é lógico. São duas coisas separadas, porque nós um dia, se hoje somos subordinados, um dia fomos chefes. E vice-versa. E assim aquele que hoje comanda, um dia será comandado. Tudo retorna. Por isso que se nós entendermos este jogo que existe, né? Essa intercalação de lá e de cá, de vidas e mais vidas, de existências e mais existências, começaremos a entender a vida como ela é. Lembrando um pouquinho do Nelson Rodrigues. A vida como ela é. Nosso irmão Antônio falou muito bem ali sobre o respeito, né? Então, nós podemos sim respeitar, ter alguém como referência na nossa vida. Aqui na nossa matéria, ele falou muito sobre os políticos. Mas há entre esses políticos que ainda estão ali meio pouco desfiados, né, desses caminhos, há aqueles que procuram estar no caminho correto. Assim como também nas religiões. Nós temos vários líderes religiosos, já tivemos líderes religiosos, lideranças que já estão desencarnadas. Mas a diferença é você ter o respeito, tirar tudo de bom que há daquele ser, que você possa, talvez, né, aplicar ou não, ter uma referência. Agora, a idolatria, aí já é outro ponto. A idolatria é quase que você se anula, porque aí você não faz nada do que você deveria fazer, e apenas o que o outro, como o outro age, como o outro faz. Não, se o fulano disse, né, que pedra, ela não é pedra, ela é água, então é água, ela não é pedra, mas eu sei que é uma pedra. Então, essas coisas, esses pequenos detalhes que nós temos que estar atento, em saber diferenciar a referência, ter alguém ou algo como ponto de referência e a idolatria. Assim mesmo na ciência. Nós temos hoje cientistas, homens extremamente inteligentes. Né? Como disse muito bem o irmão Antônio, fazem desenvolvimentos, descobertas fantásticas, mas nem por isso podemos colocar eles como deuses ou como alguém que devemos adorar. Nem a Jesus. Jesus é o nosso guia, nosso modelo e guia. Nós temos como referência. A adoração é a Deus. O primeiro mandamento que Jesus nos ensinou diz isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse sim. Esse ser é o que nós temos que adorar. Esse nós temos que adorar. E ele diz mais, Jesus diz mais, e é o próximo como a ti mesmo. Segundo e esse é o grande detalhe que a gente não consegue nem chegar perto. Amar a Deus sobre todas as coisas já é difícil, porque as pessoas amam enquanto está confortável, enquanto a água não bateu no peito, né?
Mas amar a Deus de todo o teu De coração. toda a tua alma, de tudo. E ao próximo como a ti mesmo, então. Isso é muito mais difícil ainda, amar o próximo como a nós mesmos. Então, o nosso culto, o nosso amor maior é a Deus, como Pai de tudo e de todos. O Criador de tudo e de todos. Esses nós temos que amar sim, cultuar sim. E ao próximo, como a nós mesmos. A vida seria outra. A vida seria outra. E essa frase de Jesus, o segundo mandamento ali, né? Que ele diz, amar o teu próximo como a si mesmo, como diz o irmão Antônio, é algo muito impactante. Porque amar ao próximo, tá, tudo bem, eu vou amar o próximo, como a si mesmo, mas como que eu estou me amando? Como eu estou vivendo, eu, a Ângela, como eu estou me vivenciando nos ensinamentos do Cristo, como estou me cuidando, como estou me respeitando. Então, como que eu vou amar o próximo? Se eu sou uma pessoa extremamente radical, que só, aí, como diz o irmão Antônio, vem ali aquela pessoa, né, que se auto-idolatra. Aquela pessoa extremamente, não, só o que eu digo é a verdade, o que eu sei é o correto. Como que uma pessoa assim vai amar alguém? Como que ela vai ter esse sentimento se ela só ama a si mesma? Mas de uma maneira errada? O amar a si mesmo que Jesus disse é ao contrário disso. O amar a si mesmo não é você se auto-idolatrar, né? É você ter dentro de si as virtudes, os ensinamentos de Jesus e a caridade. Mas o que é a caridade? Você ter a consciência de ser uma pessoa indulgente, sabendo que todos têm defeito, como você tem, de ser uma pessoa que saiba, no momento certo, praticar um ato de perdão, de ser uma pessoa benevolente, bondosa, sabendo olhar o outro com um olhar bondoso, sabendo que a tua verdade não é a única, porque eu posso ter, como o irmão Antônio diz ali, o grau mais alto lá na minha formação acadêmica, mas de repente aquela pessoa que está lá, varrendo a rua, limpando lá, simples, uma pessoa que não tem talvez nenhum estudo, nenhum fundamental, mas tem uma vivência espiritual e de vida muito maior que a minha. Pode me dar ensinamentos muito grandes para mim, que uma faculdade não vai me dar. Eu sempre lembro de um filme que eu assisti, onde havia um médico, e ele era responsável por um hospital, e aí estava ali um paciente que precisava fazer uma cirurgia. Mas ele tinha, no outro dia, um evento da filha dele que ele não queria faltar, e a menina era muito apegada a ele. E aí chegou um outro médico mais jovem, que era o residente, né, e nem olhou para ele, falou, não, o senhor vai fazer a cirurgia a tal hora, assim, assim, assim. Mas, doutor, não, o senhor vai fazer. Não ouviu a pessoa. Eu estou dizendo que o senhor precisa disso. Eu. Né? E aí logo chega o médico responsável, né? E aí o paciente se queixa para ele. E ele diz, não se preocupe. Vai, chama o outro residente, né? E diz assim, olha, fulano, o paciente, assim, ele vou dar alta para ele, ele vai para casa amanhã, vai o evento da filha. Mas, doutor, porque há uma coisa que você precisa aprender, que nenhuma faculdade de medicina ensina, essa disciplina, mas que a vida vai nos ensinando, que devemos trazer para o nosso dia a dia, que se chama compaixão, que se chama indulgência. Então, tenha compaixão, tenha empatia, se coloque no lugar dessa pessoa. E o jovem, então, abaixou a cabeça e saiu. E a empatia é o que nós menos temos hoje, talvez na nossa época. Saber se colocar no lugar do outro. Os nossos perigos que temos que evitar no dia a dia das nossas vidas são importantes. Vamos lembrar que o que Jesus falou, né? Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem.
o nosso grande guia e mestre. Temos a possibilidade de entendermos a grande realeza de Deus? Ainda não. Somos muito pequenos para isso. Mas por isso Ele mandou para nós Jesus. Ele é o nosso guia e mestre. Que possamos tê-lo sempre no nosso frontispício. Esta figura emblemática de bondade, de amor a todos nós. Por favor, irmã Ângela, faz o encerramento, uma prece. Então, finalizando com a frase do Emmanuel, quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, nos ensinou o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. E neste momento, que cada um possa mentalizar as pessoas da sua família, seus colegas de trabalho, de estudo, o seu lar, mentalizando a si mesmo, seu corpo físico, e rogamos ao nosso Pai Maior o amparo divino, a saúde a cada um de nós, que a cura, os bálsamos de luz desses espíritos luzeiros possam percorrer todos os lugares neste momento, nos hospitais, nos asilos, nas casas geriátricas, orfanatos, em todos os lares deste nosso lindo planeta azul. Em cada cantinho que houver um irmão, uma irmã necessitando de auxílio, o abraço do nosso Pai Criador envolvendo, lhe dando esperança, força, coragem, determinação e fé. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, que teus exemplos sigam vivos dentro da nossa consciência, que possamos colocar em prática, dia após dia, uma virtude, um bem praticado, uma palavra, um pensamento bondoso, a nós e a todos aqueles que estão ao nosso lado. Que o amor do Cristo possa nos envolver com muita paz nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.